No episódio de hoje, a gente recebe duas profissionais e pesquisadoras do assunto para debater um tema super importante: a adultização de crianças e adolescentes na internet e o uso de telas. Já peço que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e, é claro, inscreva-se no nosso canal. Sejam muito bem-vindas, Natasha Barrocas, Juliana Fernandes. Vamos bater um papo aqui. A gente já conversou tanto antes de gravar, não foi? Mas tem um monte de coisa para falar ainda. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Juliana, também, né? Minha xará, né? A gente estava conversando, né, que o que nos motivou, assim, a entrar nesse assunto, né, da adultização de crianças e adolescentes na web foi o vídeo Sim. que impactou o Brasil, né, do influenciador Felca, que fez várias denúncias ali envolvendo a internet, jovens, adolescentes, crianças e, enfim. E aí, portanto, a gente viu que, de fato, era uma realidade ali que já existia, mas jogou ali uma luz, enfim, um impacto realmente que ainda não tinha sido visto aqui, né? E muita coisa para a gente conversar. E aí eu queria começar, vou começar perguntando o que é a adultização. Mas antes eu vou introduzir vocês. Tá bom? Ok, Quem são combinado. Natasha Barrocas e Juliana Fernandes. Tcharam. Tcharam! Natasha Barrocas é psicóloga, terapeuta familiar, arte-terapeuta e especialista em psicodrama. Atua principalmente com crianças e adolescentes, oferecendo um olhar sensível e criativo ao desenvolvimento emocional dessa fase da vida. Além disso, é idealizadora do programa Experiências Fora da Caixa e coordena a especialização em terapia sistêmica em Fortaleza. Tudo certinho? Isso mesmo. Depois a gente fala do Fora da Caixa. Tá Tem bom? muita coisa legal. Sim, Nesse sim. meio de tanta coisa que deixa a gente apavorada. Com certeza. Juliana Fernandes é psicóloga com pós-doutorado na área, especialista em dependências tecnológicas e em terapia sistêmica de família e casal. Diretora do Instituto Hope de Saúde, tem atuação voltada para a cyberpsicologia e o desenvolvimento humano. Isso, exatamente. Então vamos lá. A primeira perguntinha para a gente ser bem didático assim, né? O que é a adultização de crianças e adolescentes e como é que ela se dá? E aí? E aí, Quem como começa? Como é? Unidunideu. Posso falar um pouquinho, rapidinho, né? Assim, na verdade, a adultização, como a gente estava conversando antes, né? Aham. Assim, a ideia de infância é algo que é recente. Recente a gente pensar em termos históricos da humanidade, né? Depois do período ali pós... Como é o nome da palavra que tu estava falando, que eu achei Industrial, incrível? Revolução Industrial. Isso, Revolução pós-revolução industrial, Aham. ali. Que as crianças trabalhavam. Isso, que a criança era vista como um mini adulto, né? E aí eles começaram a ver que para a gente organizar a sociedade e diminuir o índice de mortalidade, nós precisávamos olhar para essa fase que era especial, que ela não tinha todas as aptidões, né, que um adulto tinha. A adolescência ela veio ter um lugar muitos anos depois, né, dessa fase. Historicamente falando. E aí, quando a criança foi intitulada nesse lugar de criança, né, com a instauração da família burguesa, onde eu tinha aqueles papéis bem definidos de o pai, a mãe, o lugar da criança, aquele lar, né, que tinha muita parceria com a visão da religião em relação à família, colocou-se a criança num lugar de inocência. Né? Então, quando a gente pensa em infância, a gente pensa em alegria, inocência, pureza, né? Brincar. E tudo aquilo... Então, foi surgindo normas e regras sociais para proteger essa fase que é tão importante. Então, viu que ela alcançava até certo níveis de vivências e conteúdos. A partir dali, já seria um abuso para aquela criança. Então, o termo adultização surgiu a partir do momento em que aquela criança saiu daquele papel ali, ela é colocada em situações onde ela sai daquele papel que é típico e característico da infância para trazer conteúdos ou questões
que já não fazem mais parte, quando a gente pensa assim, sexualização na infância não é algo que aparece. Existe sexualidade na infância, mas não há sexualização na infância, são coisas diferentes, né? Então, isso é um processo de adultização. Você antecipa conteúdos, antecipa vivências que elas não estão prontas para lidar. Elas não têm ainda nem noção do que é aquilo, quanto mais das consequências que aquilo pode gerar. E aí, como é que isso se dá no espaço online? Muito delicado, muito delicado. A Natasha falou muito bem sobre a adultização. Na verdade, essa brevidade da infância, né, cada vez mais está sendo encurtada esse período que é fundamental para todo ser humano. Sim. Toda pessoa precisa vivenciar sua infância e o melhor desenvolvimento possível, com potencialidades, né, de ver o desdobramento aí dessa conjuntura complexa que é um ser humano. Vem cá, nós temos uma condição química, orgânica, psicológica, social. Não é simplesmente coloca aqui uma batatinha, vai criar e se desenvolver sozinho, porque não vai ser assim. Então, a gente pensa, nós que somos família também, como mães, né? Qual escola eu vou colocar meu filho? Com quem ele vai conversar? Com quem ele vai dialogar? Que tipo de conteúdo ele vai ter acesso? Então, se eu tenho, nessa trajetória histórica, o reconhecimento da infância e a invenção dessa adolescência, a construção, então, que vem a ser um ganho social muito importante para a nossa história humana, né? A gente precisa entender, então, que por trás disso tem aí um contexto mercadológico que pode ser muito violento. Então, a criança, ela não simplesmente é alguém vulnerável, que não pode mais estar transitando entre os adultos nas praças ou sendo mão de obra barata, mas aí ela ganha também um outro lugar, né? Ela vem a ser, então, um novo nicho. O mercado hoje construído justamente focando na roupa, nos brinquedos, nas férias. Então, a gente tem aí uma proposta de felicidade focando nessa prosperidade. Quantas vezes, por exemplo, você foi na Disney? Isso, às vezes, está sendo cobrado dentro da realidade de cada infância e adolescência, que é outro contexto que a gente precisa cuidar. Então, no contexto digital, mãe, pai, família, não tem condição humana também de estar presente e entender o que é que acontece aí, né, nesses contatos que vão para além. Durante alguns anos eu estava falando, eu sempre fiz o paralelo, né, dessa criança que está online, como se ela estivesse na avenida, mais violenta, mais agressiva, mais rápida. Vamos pensar aí numa trajetória em que passam caminhões, passam carros muito violentos, muito rapidamente, né? Sem Como nenhuma se você lei. largasse, vamos pensar aqui em Fortaleza, você largasse a sua criança na Avenida Washington Soares, uma O criança Washington de 5 Soares. anos ali, com várias faixas. E tem fotossensor, né? Então Ainda tem tem. algum momento que vai ter freio. Nesse paralelo, a gente precisa entender que é um recém-nascido que vai estar parado, ele não tem condição, né? Até porque o corpo humano ele está em desenvolvimento até 20 e poucos anos, a gente tem ali uma massa cerebral sendo formatada literalmente. Adolescência, momento de tomada de decisões muito fortes, muito sérias, curso, namoro, a questão da sexualidade. E aí, de repente, começa a ouvir, Juliana e Natasha, uma banalização de questões que envolvem situações de segurança, né, e proteção. E aí, às vezes, a família vai saber por outros caminhos. Às vezes é a delegacia, o policial, o conselho tutelar, é a escola, é a psicóloga, porque o adolescente, muitos que eu acompanho, trazem disso. Como é que eu vou, então, ter espaço para conversar com os meus pais ou dentro da minha escola, se sempre eu estou sendo ali poldado? Eu sempre tenho que ter muito cuidado com isso que eu vou falar. E na internet, não. Eu posso falar coisas sem necessariamente me preocupar com o depois. E aí a gente começa a ter uma realidade muito séria, muito delicada, que vem a ser a banalização dessa desproteção da infância e da adolescência. E a consequência disso vai, nossa, ter tudo a ver com o conceito que o Felco utilizou sobre a adultização, mas esse conceito, ele traz aí uma denúncia muito intensa de muita coisa que está envolvida. Para além da adultização. Para além, Para muito além. para além, né? A gente até olhou, antes a gente estava conversando sobre as nossas infâncias, sobre as nossas adolescências, programações de televisão. Só que aí, naquele mesmo período, vamos pensar a década de 90, né? 80, tá bom, 70, enfim. A questão é, a gente tinha 3, 4 canais, tinha um mínimo de controle possível. Hoje, na internet, você não tem como ter. E tem conteúdo que estava antigamente na Dark Web e hoje está na Front Web. Em 3 cliques, em 2 segundos, você consegue acessar algo que é de um contexto criminoso. E se eu tenho um grupo de colegas da mesma idade que falam sobre essas realidades, por que é que eu vou estar de fora, então? E eu tenho aí uma energia para viver, uma adrenalina para sentir, eu quero me aventurar. E muitos, na realidade, de adolescentes, vêm a ser o seguinte:
eu tenho na internet, porque eu não posso sair de casa, eu não posso brincar na rua, eu não posso sair sozinho. Minha mãe não pode sair comigo. Peraí, Tem eu o que vou para a fazer, né? internet. E aí, a Uhum. internet é aquele momento em que eu extravaso minhas emoções. E aí, lida também com questões de ansiedade, né? Questões de pesadelos, porque envolve questões que são muito perigosas. E aí, da adrenalina até a dopamina, é um salto. Eu me Então, preocupo tanto com a anestesia, que é acesso a todos esses conteúdos sempre, né? A anestesia que traz diante da vida. É a mesma coisa que assim, ó, se você estiver morar dentro de uma comunidade, né? Assim, as pessoas se abalam quando tem um corpo ali que foi, né? Uhum. Morreu por facção. Se a gente estiver dentro do outro nicho social, o nível de afetamento vai ser maior do que quem convive com a violência Diariamente. direto, né? Então, assim, eu conheço, trabalhei com comunidades em que, assim, tem um corpo, eles passavam caminhando como se nada tivesse acontecido. Tem mais um corpo aqui no chão, né? E os meninos, eles acessam isso a todo momento, tá ali, e aí Isso o quê? Me dá um exemplo do que é Posso o dar um isso. exemplo? Vai lá, Ju é boa dos Bora lá, exemplos. né? Tanto que às vezes eu estava comentando com vocês, quando eu vou em famílias e empresas trazer essa realidade, tem família que diz assim: Juliana, bora lá. Ele tá aqui a tarde inteira, aí ele me pede para jogar um videogame ou então ficar na internet. Eu digo, só 10 minutos? Tá bom, filho, só 10 minutos. Quando ele vem lá de dentro, ele vem meio que transtornado. Eu não sei o que foi que ele viu só em 10 minutos. Bora aqui. E eu digo, olha, é o seguinte. Às vezes eu abro o computador, dependendo do público que a gente está conversando, eu mostro como é rápido, como esse conteúdo está aberto. Não tem nenhum tipo de fiscalização, não tem nenhum tipo de... Enfim, não tem. Então, estamos realmente lidando com o conceito de desproteção no contexto digital. Né? O contexto cibernético hoje que a gente vivencia não é simplesmente estar com o celular em mãos. É realmente um abismo, é um novo contexto de habitação humana e que a gente ainda não tem proteção, nenhum tipo de segurança. E aí, bora lá, quando a gente se depara que isso é visto, que conteúdo é acessado. Eu não quero dizer aqui, mas você tem, e aí algumas pessoas que podem estar ouvindo, talvez coloquem nos comentários, eu não sei, não precisa, mas se alguém quiser, existem sites que você vê contextos ao vivo. E são contextos de morte a corte, a qualquer coisa que eu... Pera ainda, né? Dependendo da palavra, eu não quero usar para não vulnerabilizar quem está ouvindo. Sim. Mas você pode hoje ter acesso a tudo online. E quem mais visualiza isso são adolescentes. Os dados do IBGE da realidade aqui do Ceará é gritante. Hoje eu tenho escolas que buscaram a minha consultoria para produzir desde livro, como se fosse uma matéria, uma disciplina específica, até mesmo acompanhamento dos profissionais e dos familiares. Porque nós não podemos deixar esse contexto em aberto. Precisamos agir. A desproteção está aí. Nós temos aí 50% a 60% da população de crianças e adolescentes no Ceará, esse dado já é do Ceará, não é só o Brasil inteiro, acessando a internet todos os dias e tendo o próprio celular. Uma criança de 8 anos de idade tendo o próprio celular. E esse dado significa o quê? Que se uma criança ela tem um próprio celular aos 8 anos de idade e ela acessa na hora que ela quer, ela já viu pornografia online. E a gente está falando de 8 anos de idade. Então, acesso sobre questões de gênero, ser homem, ser mulher, né, uma discussão complexa sobre atividade, comportamento sexual, sobre respeito, sobre questões que envolvem práticas que não devem ser vistas na infância, estão sendo banalizadas. São brincadeiras muito violentas. Sim. E quando você vai, assim, os meninos adoram YouTubers, né? E aí tem aqueles Sim. canais que eles seguem. Eu Sim. recebi um paciente de 10 anos de idade que seguia uma novelinha, super inocente a novelinha, né? E a mãe contou que ele adorava essa novelinha e tal. E aí eu pedi, deixa eu assistir a novelinha contigo. E aí toda sessão ele me atualizava e um dia eu disse assim, eu quero assistir, vamos botar aqui pra gente ver. E aí eu vi um episódio, aí eu disse, não, bota outro, que eu quero entender se é isso mesmo. Gente, é um cara do Sudeste que aluga uma casa gigante, muito parecido com o caso denunciado, né? E pega isso, e pega adolescentes e ficam fazendo joguinhos. E adolescentes, a gente tem lá a menina de 10 anos que namora com outro de 12, e ele fica incentivando esse namoro, traições entre eles, né? E aí, tipo assim, olha, se tu fizer isso, fulano vai te largar, vai te passar um chifre, vai não sei o quê. Assim, trazendo um machismo, uma desqualificação de meninas, porque não dá pra dizer que são mulheres ainda, Sim. porque de crianças, né? Então, assim,
Ali não tem, aparentemente, uma exploração sexual, mas tem uma exploração sexual ali, sim, né? É de uma outra forma, não é explícita, mas existem várias violências naquele contexto. E aí o seu filho está seguindo o YouTube, assistindo uma novelinha. Se você não para e assiste essa novelinha, Para entender o que é aquilo entende ali. as relações. E não é só um episódio que vai lhe fazer entender qual é a dinâmica daquela novelinha. Você precisa assistir Acompanhar. a novelinha. Porque todas as relações têm uma coisa que tá ligada à outra, sabe? E você consegue ver que tem. É uma outra coisa muito importante. Assim, a grande maioria dessas questões que os adolescentes e as crianças são colocadas ali expostas, os pais estão por trás ali, ajudando, estimulando o conteúdo, dizendo o que é que viraliza mais, porque as crianças não têm essa noção. São os Monetizando, né? adultos Sim. quem Que enxergam entende isso, de né? Que enxergam. monetização. É. Isso, Uhum. né? E, gente, é muito preocupante. Então, é um retrato bem claro dessa adultização e exploração também, que a gente pode colocar aqui, né? Sim. Essa palavra também, Sim, de crianças e adolescentes, né? Sim. Tanto os que estão lá fazendo parte dessa novelinha, que é gravada em algum lugar do Brasil e publicada uhum. nos canais de YouTube, Sim. enfim, quanto aquelas que são Que estão assistindo. os telespectadores, vamos Aí dizer esse assim, meu né? paciente que acompanhava essa novelinha, ele chegou e disse, arrumei uma namorada, que é da sala dele. Aí eu, como é esse namoro? Aham. Aí tu sabe que criança não namora, assim, né? Como é isso? Tem beijo? Não tem beijo na boca ainda não, mas a gente namora e eu já proibi ela de falar com outras pessoas. Então ela não tem mais nenhum amigo homem e eu não tenho mais nenhuma amiga mulher. Tem 10 anos de idade, ele Isso sabe nem o que é namoro direito. namoro para ele, né? Isso é um namoro que ele tá Então, aprendendo. vamos imaginar como isso reverbera na adolescência e na vida adulta, diante de uma realidade que reverbera em feminicídio, diante de uma realidade que a gente vê aí uma grande bola de neve, né, que não é nada isolado. Quando o Felca disparou o vídeo, no mesmo dia, eu vi, né? E aí eu fui lá na página, lá no Instagram e coloquei, peraí, deixa eu fazer um TBT aqui de lives sobre dependência tecnológica na infância, em que a gente em 2021 fez uma live sobre esse assunto juntos, no contexto clínico. Então, tem uma história que a gente precisa perceber, que tem muita gente aí levantando, né, uma Bandeira. dedicação à vida e bandeiras aqui para dizer, esse lugar existe, muito risco, muita vulnerabilidade, a gente precisa agir e intervir. Então, seja como terapeuta, seja como mãe, seja como mulher, seja como nordestinas, empreendedoras, né? Qual o contexto que a gente utiliza para realmente trazer um lugar de maior segurança para as infâncias e adolescentes? Se a gente sabe que 2 mais 2 dá 4. Então, o contexto da violência ultrapassa, né, o cotidiano, inclusive, de relações familiares. E isso compromete o apagamento das famílias. Não é à toa que, muitas vezes, a disrupção familiar ela vai desembocar, sim, em atitudes no contexto cibernético de modo criminoso. Né? Como? Vou dar um exemplo. Né? Eu não tenho aqui um cotidiano eu vou lhe dar um exemplo de realidades que eu acompanho de famílias no contexto clínico, né? Mas também acadêmico como pesquisadora. O que é que a gente tem, então? Muitas vezes, muitos adolescentes não verbalizam, não dialogam mais com os pais dentro de casa. Certo. Não topam programação. Final de semana, sair com eles... Para quê? Querem ir para, por exemplo, da igreja até a praia. Eu quero ir para o shopping, eu quero ficar aqui jogando meu videogame. Então, tem família que acha que tá bom. Final de semana você fica aí, tá? Mas na semana a gente se encontra na escola, nas tarefas, dentro de casa, você vai ter que interagir. Moral da história, no final dos tempos, dos últimos anos, a gente tem visto famílias que não têm nenhum diálogo mais com adolescentes. Isso é muito sério, porque reverbera um afastamento, que é o apagamento do fenômeno da família. Redução de empatia. Quando você tem relações sociais com empobrecimento de empatia, você tem sinais muito perigosos aqui, de comprometimento psicológico. Você vê aí um apagamento, inclusive de saúde mental, cada vez mais reduzido e limitado. Então, se eu passo horas desejando comprar um skin para o meu jogo de videogame, que o tempo inteiro ou é de ritmo ou é de estratégia, mas eu não me importo mais com as relações familiares, porque a descarga de dopamina que o jogo me proporciona é tão grande que olhar olho a olho com a minha mãe, falar com a minha irmã, sair ou querer namorar, eu não quero mais isso, né? Eu vou sentir muito mais saciedade psicoemocional jogando videogame.
Então, existe aí um enviesamento de interesse em que a dependência tecnológica, ela se generaliza, vamos pensar no guarda-chuva. Pode ser uma dependência tecnológica de pornografia online, uma dependência tecnológica, né, de apostas em bets, ou jogos de videogame, que vem a ser a primeira psicopatologia no mundo reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, tem vários tipos de questões disfuncionais com o uso de telas, né? Certo. Não é simplesmente o tempo, é tipo de conteúdo também. Nisso, eu vou ter um organismo totalmente viciado a uma dopamina que ele vai se saciar a cada 8 minutos. O corpo vai estar produzindo essa saciedade. Quais são desses, vamos chamar, vícios, Aham. desse guarda-chuva que mais atingem as crianças e adolescentes? Todas elas. Todas elas? Por exemplo, aos 8 anos de idade, o acesso aberto já apresenta pornografia online. Porque em 2 cliques você pode acessar sites e ver muito conteúdo que não tem mais restrição. Não Sim. existe restrição. Por exemplo, as apostas. O tipo de jogos em bets, é por esportes. Então, são conteúdos que estão abertos. A acessibilidade banaliza, então, o conceito de proteção. Né? O nosso Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, precisa também ser revigorado aqui no contexto cibernético. Atualizado. Exato. Né? Trazer em visibilidade que a gente pode sim desenvolver ferramentas de proteção. Seja você família, se você não está sabendo, procure profissionais que estão realmente vivendo essa realidade. Né? Se você é uma escola, vá buscar consultoria. Se você é empresa, vá buscar ajuda. Existe. A ideia que, por mais que o Brasil tenha tido um delay, né, sobre isso, essa temática demorou muito para chegar aqui. Sim. Né? Há 20 anos. Para ganhar essa repercussão, Nossa. esse contorno. Juliana, há 20 anos tem países aí que já lidam com clínicas de reabilitação e dependência tecnológica. Aqui no Brasil chegou agora. Sim, na década de 90, os Estados Unidos tinha a primeira clínica. Então, a gente tem a Irlanda, por exemplo, já com leis sobre patenteamento de voz e imagem. Né? Porque a IA vai utilizar nossas imagens. Espera ainda, mas aqui eu preciso juridicamente me proteger. O Brasil ainda não. Então, o direito, a psicologia, a medicina, todas as áreas de conhecimento científico vão se atualizar também. Isso vai ser necessário. Mas vamos lá, que eu acho que tem uma coisa muito importante que vocês falaram aqui, que diz respeito a todas as famílias, né? Que é a criança ou adolescente que está no online com acesso a tudo, né? Assim, com muitos acessos, vamos dizer assim, mas na vida real, digamos, na vida offline, ela não tem acesso a certas autonomias ou certas liberdades, porque a gente vive em cidades, a gente tem medo da violência, então os pais muitas vezes, talvez décadas atrás, permitiriam que um adolescente fosse ali na esquina, fora do seu condomínio, vamos pensar na classe média, né? E hoje está todo mundo com muito medo, né? E travando muito o desenvolvimento das crianças e adolescentes nesse sentido. Então, você estava falando, Juliana, que o adolescente, né? Se ele não está na tela se divertindo com a tela, né? Ele faz o quê? É como se faltasse o que fazer. Ou como se divertir, ou como... Tem essa relação? Exatamente, tem É o sim. tédio, o famoso tédio deles. O tédio. Juliana, Natasha, às vezes eu estava dando aula na universidade e perguntava ali, bora lá, ensino superior, futuros psicólogos, eu dizia assim, gente, quem aqui sabe nadar no mar? E olha onde a gente vive, Nordeste, Fortaleza, praia, mar, aqui gratuitamente, é só ir, né? Mas, enfim, eu estou falando sobre acesso ao mar. Certo. Quem aqui sabe nadar? E aí, aqui nesse... Vamos aqui, quem aqui, gente, sabe nadar no mar? De verdade, levanta a mão. No mar. No mar. Não, a gente toma banho de mar, É, né? Mas nadar. nadar no mar... Aqueles Nada mesmo. Pode, vai eu numa boto aquelas piscina, boias e vou lá. vale Nunca me piscina. afoguei. Não vale piscina, mar, né? Ou seja, a gente ainda tem um distanciamento desse bem com a natureza, o contato com a natureza, porque a gente... temos medo, o mar perigoso, ainda vai nos Sim. levar, o risco e tudo. Embora a gente pudesse pensar o contato com a natureza como manutenção da vida, promoção de saúde mental, né? A gente está vendo algumas políticas chegando em relação à acessibilidade ao mar, mas ainda é uma coisa que distanciou. E aí a gente tem muitos adolescentes que não se interessam em nenhum momento pelo contato com a natureza, nada de experiência em relação ao mar. Eu lá vou suar nesse sol, né? Como se fosse algo nojento. E aí vai ultrapassar questões diagnósticas conceituais para um empobrecimento da experiência. E a gente tem muitas vezes promovido justamente esse deslocamento.
Vamos tentar sair da tela, nada de tela no final de semana. A ideia, inclusive, assim, quem me conhece, às vezes manda muita mensagem no final de semana, mas você vai ter um delay, eu não vou estar conectado. A proposta justamente é a relação olho a olho, é a experiência da voz com os próprios sentimentos. A gente sabe sentir raiva ou a gente engole as nossas raivas, os nossos medos e frustrações, né? Ai, mas é tão ruim sentir tristeza. Mas somos humanos, a gente precisa lidar com isso. Tem dia que a gente vai chorar, vai rir. A adolescência hoje, na infância, temos espaço para essa vida juntamente com a família? Muitas Para essa vezes vida não. offline. Para essa vida offline, né? Essa vida Enquanto ela é experiência. interessante, porque depois ela deixa de ser interessante. Exato. Pelo relato, né, que vocês estão trazendo E a grande aqui. maioria, então, das falas que a gente tem acompanhado é a minha prisão, o meu inferno, é dentro do meu próprio quarto. Eu não sei sair dele, né? E eu também não quero sair dele. Eu vejo que existe, assim, eles não sabem, muitas vezes, né? Assim, eu trabalho no dia a dia com grupos de adolescentes, esses que não querem mesmo nada, né? Até aquela coisa que ele mais gostava na infância, eles não querem mais. E eu vejo que existe um não saber, né? A pandemia veio escancarar muito isso, né? Assim, dos meninos, mostrou o quanto eles estão inábeis nas habilidades sociais. Os meninos não sabem chegar e puxar uma brincadeira. Você vê crianças pequenas que antes era chegar na praça, já faz amizade com todo mundo e vai brincar do que tem. Hoje você vê crianças que chegam assim, pai, vai ali, me ajuda a fazer um amigo. E aí quando a gente para e pensa, isso começa muito lá atrás no desenvolvimento. A nossa primeira aprendizado de física, de matemática, é quando a gente é bebê, que a gente pega uma coisa e joga e vê ele caindo, a gente vê a lei, né, da gravidade, a gente vê a consequência. Quando a gente vai empilhando o pote, quando o menino tenta subir numa árvore e cai, se rala, se machuca, ele vai tendo noção. Quando a gente enxerga com o nosso olho uma coisa que está distante, um carro que está vindo, a gente vai medindo os tempos. Para eu atravessar uma rua, eu preciso ter essa visão. A tela, a TV, ela só traz uma visão chapada, ela não tem profundidade na visão da tela. A vida real traz essa noção de profundidade, de tempo, de espaço. A nossa infância hoje é com meia no joelho para não machucar o joelho, né? Todo encapuzado. Se os pais pudessem colocar aquele plástico bolha ao redor dos filhos, né? Eles fariam. E aí depois chega um momento que diz assim, esse menino não quer fazer nada, não sabe fazer nada. É óbvio. É óbvio que ele não sabe. Por isso que, assim, nós estamos vivendo num momento paradoxal, né? Muito paradoxal, onde eles precisam ter uma autonomia gigante para lidar com um universo extremamente complexo, Online. né? Online, na vida real também, porque Sim. imagina só, um menino hoje de 14 anos de idade, ele vê todas as pessoas virando milionário no YouTube e ele não sabe fazer nada, nem amarrar o próprio sapato, nem fazer o próprio lanche. Autonomia zero de vida. Os meninos hoje, eles não sobrevivem. Se você deixar um menino sozinho, sabe o que é um ônibus? Sabe, eles não observam o trânsito. Outra, eu estava andando com uma amiga da minha filha, né? Eu sempre fiz com ela aquele joguinho do tu vai me dizer o caminho de volta agora para casa. Eu viro aonde? Eu viro aqui e aí eu ia seguindo ela para ela aprender como é que ela chegava em casa, Antes quais dela eram as começar a usar o ruas. Waze, nunca mais aprender. Eu vi os meninos andam assim no carro, eles não querem saber de Waze. Porque o Waze resolve a vida, né? Mas eles andam assim, eles não têm noção do espaço. Então, assim, tudo é uma questão também de aprendizado. A autonomia é aprendizado da vida. Você percebe que tem algo da linguagem, que é sobre frases curtas, objetivas e sobre o mando. Alexia, que horas são? Dobre à direita. Mãe, me obedeça. Pai, não vou fazer. Não vou sair. Se levante e venha sair com a gente. Então, a interatividade, ela está cada vez mais reduzida. E isso vai reverberar em redução de tolerância. E vai, infelizmente, gerar muito sofrimento para o contexto familiar, escolar, desenvolvimento social total, global, né? Na denúncia do Felca, ele falou muito em rede social, né? Porque o que ele apresentou ali como principal denúncia se passava na rede social, né? Tanto a novelinha que ele mostrou, né?
quanto à exposição das crianças nas redes sociais. Mas aqui nesse papo com vocês, eu estou entendendo que é para além da rede social. Ainda que a criança não tenha, ou o adolescente não tenha rede social, o game Exatamente. pode trazer isso, O né? Roblox é uma rede social, né? Né? O Porque próprio dentro do Discord. game tem a rede social do game. Sim. Vamos pensar na plataforma Discord, né? Uma plataforma que foi criada para games comunicar. Ok. Aí vai lá alguém e diz, é o seguinte, nós estamos aqui, 6 pessoas jogando videogame, mas eu quero falar somente com Juliana em privado para a gente destruir, no caso, Miguel. E aí a gente vai, então, no privado, conversar aqui juntos e ninguém vai saber. Mas aqui, Juliana, eu gostei tanto de você que tem um grupo aqui muito legal que é fechado. E lá a gente pode ter maior intimidade. Nessa questão, a gente vai, então, tendo acesso a conceitos como, por exemplo, a panela do Discord. E aí, dentro da panela, você tem uma comunidade que, ela, inclusive, para você subsistir ali dentro, você tem tarefas a cumprir. Você tem, por exemplo, um cargo e você tem que prezar. Tem panelas que você tem aqui durante as suas regras, seus princípios, um acesso contínuo. Se você ficar 2 dias sem acessar, você perde seu cargo. Né? Assim, você está executando. Então, o Discord é um game e uma rede social? Na verdade, é uma plataforma de comunicação entre games. Ah, Então, tá. tá? Ok. A gente está jogando aqui um jogo. E eles têm jogos que eles curtem. Exatamente. E aí muitas pessoas podem entrar, quem está no jogo, quem não está. Eu posso dizer que tenho 10 anos, tenho 40, enfim. Né? Você não tem como ter esses conteúdos de segurança ali também, não. Tanto que a gente toca muito na questão do Discord. O Discord no Brasil diz, mas a gente está realmente fazendo de tudo para proteger. Se tem uma situação, uma luz, por exemplo, que venha a ser uma live de subjugação, né? Que vem realmente ou humilhar ou machucar alguém e é feita uma live ao vivo sobre isso, o Discord. Quando a gente sabe, a gente derruba, mas a gente já tem dados de lives de subjugação que acontece com 400 pessoas online. É marcado 1 hora e a pessoa vai ver ali o horário que ela vai entrar para ver um tipo de crime digital. Para ainda, como é que o Discord vai operacionalizar diante dessa realidade. E ali a gente tem todas as idades, muito infelizmente, principalmente adolescentes, né? E a gente está falando de contexto de crime digital. Então, é muito delicado. Qualquer plataforma, para além da rede social, pode se tornar um lugar de insegurança, né? Deixa eu dar um exemplo bem claro e bem chocante, assim, porque quando a gente fala crime digital, a gente entende. Mas aí, assim, eu fico pensando até que ponto os pais, né, que não acompanham estão entendendo, né? Eu vou trazer um exemplo de uma paciente minha que chegou com 14 anos de idade. A mãe chegou dizendo que ela estava agora coberta, ela não tirava o mesmo pijama de moletom há dias e ela tinha fobia a homens. Ela não chegava até o pai dela, ela se trancava no quarto, rejeitava e começou com a paranoia de que tinha sido abusada, estava sendo abusada e tal, né? E aí, depois de um tempo no processo terapêutico, ela me contou que ela recebeu um link num grupo de amigos, no grupo de WhatsApp da escola, para ela acessar que estava tendo uma panela. E ela entrou e acessou essa panela. E essa panela era de um estupro de um homem com um bebê de 6 meses, onde tinha penetração, e a criança teve uma hemorragia e morreu ao vivo. E ela assistiu isso tudo. Imagina você, uma adolescente, a gente adulto já fica assim perplexo. Um adolescente viu aquilo e ela não conseguia, ela disse, eu não conseguia sair. Eu não conseguia, eu sabia que aquilo era muito, mas eu ficava vendo se era real, se não era real, até onde isso ia. Ela terminou aquilo, ela criou uma fobia a homem. Ela se cobria e ela criou uma ideia de que ela está sendo perseguida e que ela vai ser abusada, estuprada. De que ela vai ser a próxima vítima. Vamos dizer. Exato. Isso foi um link que mandaram no WhatsApp dela, dos colegas da escola. Grupos de Por exemplo, amigos. para essa luz, que é uma subjugação, é uma violentação, é um crime realmente. E isso está na front web, não está mais na dark web. Então, quando a gente... L-U-L-Z, não é isso? É luz? É isso? Exatamente, né? Então, as lives de subjugação, já tem relatos de mães, pais, adolescentes falando sobre essa realidade. Já tem alguns documentários começando a surgir no Brasil. Agora, em setembro, a gente vai ter um seminário muito importante, que vai ser o de Cyberpsicologia. Eu estou indo apresentar 4 casos de estudo clínico. Eu atendo há mais de 12 meses, com 2 sessões semanais. Então, vou falar de 4 realidades de famílias diferentes,
em que a gente está passando por situações desde proteção, né? Eu tenho um adolescente que passou por uma situação de violentação online, e aí, por exemplo, eu não consigo sair porque eu tenho aqui dados da minha família sendo chantageados, né? Ou eu tenho imagens, né? Que são o sexting extortion, no caso, imagens que vão estar ali extorquindo a pessoa desde atividade sexual ou até uma imagem enfim, até mesmo a criação da inteligência artificial. Uhum. E situações que também de adolescentes que entraram em grupos de panelas e já cometem os crimes. No caso, o crime, a gente está falando realmente de situações muito delicadas. Essa pauta ela ganha um lugar muito especial também no Brasil, maior atenção com aquela série Adolescência. Né? Não viu? Assistam, gente. Aquela realidade não acontece somente na Irlanda, no Japão, na China. Não, ela acontece aqui. Essa realidade que a gente tem vivido e temos acompanhado já há alguns anos até, está aqui. Né? Tem adolescentes que não conseguem, não têm mais acesso, não têm a possibilidade de sair do Brasil porque não entram nem nos Estados Unidos e na Europa por contato com situações criminosas online. E sem falar que a adolescência hoje que está online, 99% deles aprendem inglês no convívio, não fazem mais curso. Né? Então, a gente está falando, se aprende um idioma na convivência, imagine sobre transgressão, né, de segurança, transgressão sobre crimes, que são realidades de violência que a gente está vivenciando hoje. A gente está falando de uma outra relação em que a realidade ganha um plural imenso aí, realidades, o que é mentira, o que é verdade, o que é aceitável socialmente, o que não é. Então, se adolescente hoje é conviver cotidianamente com a banalização de conceitos que até bem pouco tempo nas gerações anteriores eram fundamentais. Família, bem-estar, felicidade, saúde, prosperidade, trabalhar, estudar. Hoje, para quê? Estudar a universidade 5 anos, né? E aí tem pesquisas que falam, adolescentes hoje no Brasil, a grande maioria está querendo ricar sendo blogueiro. Sim. Abandono Não. escolar, inclusive, já, né? Mas vem cá. O saudável, né? Assim, as telas vão continuar existindo, a internet vai continuar existindo, as redes sociais vão continuar existindo e os games. Claro que pode melhorar muita coisa no que diz respeito à punição, aos crimes que estão acontecendo, que tá, né? Mas as plataformas, de uma maneira geral, elas tendem a continuar a existir, né? Pelo menos não se sabe se elas, se é uma realidade que tem volta, vamos dizer assim. E aí tem aquelas perguntinhas básicas que a gente tem que fazer aqui, das idades corretas, né? Assim, pensando muito nos pais, né? Você trouxe um dado, eu tinha até anotado, Juliana, que você viu que tem na sua rede social, né? Que, segundo o IBGE, 49% das crianças e adolescentes no Ceará têm o seu próprio celular. Né? Então, qual a idade correta para ter celular, seu próprio celular? Para ter sua própria rede social e para trabalhar na rede social ou online, né? Nesses espaços. Pergunta difícil, Né? gente. O quanto que é seguro, né? Responder sobre. Eu tenho falado muitas vezes, inclusive assim, se eu vir em Qual é o alguma indicado? imagem, vou lhe dizer, vou lhe responder. Eu tenho respondido isso há um tempo e tenho sofrido algumas perseguições sobre isso, né? Eu tenho aí também a tentativa de me proteger sobre, porque é o seguinte. Sim. Vira realmente um mercado, existe muito dinheiro por trás disso tudo. Sim. Né? Uma criança que está ali produzindo, né, um conteúdo vai do belo ao violento muito rápido. Quem está por trás, né, quem está ganhando o quê com isso, qual a infância que está sendo perdida, enfim. Hoje, se você puder, 0 telas, o máximo de tempo na vida que você puder. E aí é o seguinte, existem algumas propostas, inclusive políticas ou discussões, bora lá. Existe uma mobilização que vem a ser o Desconecto, uma proposta de famílias que estão se reunindo no país, isso já está ganhando um lugar muito interessante, que é a tentativa de 0 telas até 16 anos. Tem escolas que estão assumindo esse código, tá? Inclusive, se sua família está interessada, em Fortaleza nós temos escolas que assumem essas bandeiras de 0 telas até 16 anos.
E aí tem família que diz, eu não, Juliana, não vou deixar meu filho na tela, mas o meu vizinho. Então tem condomínios também já trazendo essas Tem que palestras. ser a comunidade. Exato. Porque se a criança ou adolescente não tem, ela se sente Exato. fora e E excluída aí porque você não vai tem. sustentar. Então, olha se a tua escola, a escola que você decide colocar seu filho, traz essa linguagem. Bingo, ponto, ganhamos, é uma esperança a mais, ok. Se o teu condomínio... Eu tenho, por exemplo, ido realizar palestras em condomínios para famílias, né, que se reuniram para ainda. Traz essa consciência que a gente não tem essa informação, então procura alguém que tenha informação real, validada cientificamente, e vamos ver o que é que a gente vai fazer. Então, se a gente quer proteger nossas crianças, seja na comunidade, vamos criar aldeia, né? Vamos criar aldeia. Até, inclusive, um dos eventos que eu fui recentemente foi uma mãe que promoveu, ela criou, ela chamou a proposta lá aldeia. Eu coloquei na rede social, Qual é? compartilhei. Aldeia? Aldeia. Somos aldeia. Ah, tá. Né? Não tava Somos entendendo. aldeia, somos uma tribo que quer realmente... Então, queremos proteger? Quem é o meu vizinho? Quem é que está andando comigo no final de semana? Como é que vai ser, né? Como é que é a escola que vai promover isso? Já, quais são as leis? Quais são as regulações? Qual é o país que a gente tem que validar sobre isso? Sim. Então, bora cá. Há 2 anos atrás, eu fiz uma pesquisa com 250 famílias em contexto nacional e eu perguntei, e aí, como é o uso de telas? Né? Bora lá. Depois, Tiki Kids também lançou a pesquisa nacional sobre esse mesmo questionamento. E aí, o que é que a gente tem de resultado? 0 a 2 anos, 0 a 3 anos, 0 telas. Mais de 3 a 5 anos, 1 hora de tela. Depois de 6, 7 aninhos até 10, pode ser 2 horas de tela. Depois, 3 horas de tela. Eu vou questionar o seguinte, para que a tela? Ela tem que ter uma funcionalidade, tá? Por que usar todo dia a tela? Por que a gente naturalizou isso? Se é para o lúdico, você vai calcular seu dia, 24 horas por dia. A sua ludicidade, seu lazer, seu prazer, está ali relacionado e reduzido somente ao tempo de tela? Está faltando alguma coisa aí, então? Na relação com outras pessoas, na relação com a brincadeira. Vamos pensar em adultos, na relação com o namoro, com a sociabilidade, com o lugar, com a natureza, com a vida, projeto de vida. A gente tem que ter realmente uma ideia de matemática. O dia tem 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas de lazer. Fórmula da vida e da felicidade. A gente tem 8 horas para fazer isso, de lazer. É diante da tela. Aí a gente se depara com os dados nacionais. A média de adolescentes, crianças e adolescentes de 9 até 17 anos, a média de uso diário é 9 horas por dia, todos os dias. Então, a gente está falando de crianças e adolescentes que dormem, estão estudando entre aspas, e ali conectados o resto do tempo. Então, vínculo, futuro da nação, vida, prosperidade, saber o que é sinal vermelho no trânsito, saber trabalhar e ter um salário, respeitar outra pessoa. Pera ainda. A gente acabou de passar por uma situação em que tinha um carro coletando lixo, a pessoa totalmente intolerante decidiu simplesmente aniquilar o outro. Então, a gente está falando de uma violência extrema e tudo isso está reverberado, sim, com a menos relação humana que a gente vive na nossa geração. Qual o futuro que a gente vai ter, Juliana? Somos mãe. Não sei, é bem preocupante, né? É desesperador. E aí eu tava conversando com vocês, assim, o que os pais podem fazer? Porque, por exemplo, uma coisa que se falou muito foi em supervisione, monitore, né, os seus filhos na rede social ou uso de telas. Mas é missão impossível. Você usou uma palavra lá fora quando a gente estava tomando um café, que ela é muito presente na nossa vida. É inalcançável. Mãe, pai, família que trabalha, não tem como controlar. E aí eu vou lhe dizer uma palavra, né, que os meus adolescentes, os meus meninos, né, e meninas que estão, infelizmente, vivenciando alguma situação de vulnerabilidade nessa realidade dizem: é impossível pai e mãe conhecer um filho quando ele está online. E aí eu já pedi e tenho pedido, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um cartilho para ensinar famílias. E eu estou produzindo com alguns adolescentes, né? Como ensinar famílias a não darem telas para os seus adolescentes, produzido por próprios adolescentes, em cuidado de promoção de saúde mental. Vejam que paradoxo. Ao mesmo tempo em que eles, estão me tirando tela, deviam nem ter deixado eu entrar, né? Então a gente tem essas falas. E para quem já deu a tela,
né? Porque, enfim, a discussão está aqui, tá, né? A gente tem esse movimento. Como lidar, né? Um adolescente de 13 anos que já usa tela e de fato, vamos lá, nas férias, que tem mais tempo livre ainda, tá ali muito tempo usando, seja a tela TV, tela celular, tablet, o computador, né? Enfim, como os pais podem... A gente está falando dos pais, mas a gente também tem a escola, tem a sociedade, tem o Sim. Brasil, tem as leis, tem um monte de coisa, né? Mas Sim. vamos pensar no contexto familiar, né? O que os pais podem fazer? Bora lá. A gente costuma dizer que a gente não vai desistir nunca, porque às vezes a família chega muito cansada. É uma luta de todo dia, né? Então, bora lá, porque a gente não desiste. Sim. E a gente entra na luta mesmo. E ainda tem um julgamento também muito forte de dizer assim, a culpa é dos pais. Não, a culpa não é dos pais. A culpa não é dos pais, a culpa não é dos adolescentes, a culpa é do sistema. E aí, a gente precisa lutar contra o sistema. A Ju falou uma palavra, que é a palavra que eu uso muito, assim, é dentro da minha filosofia de vida e de trabalho também, que é a questão da aldeia. Eu tive a oportunidade de minha filha se formar até o 9º ano em uma escola onde não existe tecnologia. Né? Na verdade, os meninos têm biblioteca e eles vão atrás de pesquisar no dicionário na biblioteca, que é raro hoje, né? E aí, assim, foi muito mais fácil para mim segurar até os 14 anos da minha filha. Ela não ter por quê? Porque a comunidade em que eu estava dentro comprou essa ideia. Todos entendiam que isso era proteger os filhos, né? Então, quando a gente tem um formato de aldeia, o que importa são as crianças. É preciso mais de uma pessoa numa aldeia inteira para criar uma criança, e é verdade. Um pai sozinho não vai conseguir fazer muita coisa. Ele precisa estar junto. E assim, a gente precisa mostrar para os adolescentes que já estão o quanto se socializar é bom, é prazeroso, trazer isso de volta para eles que eles perderam. Né? Antigamente, a gente largava tudo para encontrar um amigo, para ir dormir na casa do amigo. Hoje, eles largam tudo para não sair de casa. Né? Então, a gente precisa estar, porque assim, as famílias estão exaustas. Estão exaustas. É uma briga diária isso daí. O recurso é rede de apoio. A gente precisa se juntar a pessoas que pensam igual a gente. Essa ideia de condomínio é muito massa se ela seguisse o propósito. São pessoas que moram em uma comunidade e têm desejos e cuidados em comum. Por que esses meninos não são cuidados? E a gente olha para todos esses meninos, quem está ali disponível vai fazer uma programação, vai trazer, fica com todos os meninos, mas o nosso sistema de vida, ele é feito para individualização, para o trabalho, consumo, né? Então, a gente não tem tempo. Acaba que as famílias realmente não têm tempo. Agora, no Brasil, né, desde janeiro, tem a nova lei, né, que limita, proíbe o uso dos celulares nas escolas. Como é que vocês viram essa lei? Como ela está funcionando ou não? E qual é o benefício? Qual foi o avanço em termos dessa nova lei aí aplicada nas escolas públicas e privadas? Extremamente necessária, Juliana, porque assim, a aprendizagem, né, ela é um conceito-chave para a nossa vida. E aí, anos 2000, tecnologia chega, a gente acreditou no boom, né, do milênio, enfim, deleta essa parte. A gente achava que 99 para 2000 o mundo ia se acabar, deleta isso, né? Enfim, e aí a gente tem os nativos digitais, né? E aí, Irlanda, Holanda, vamos pensar em países de primeiro mundo, vamos tecnologizar a educação e isso aí evoluir com a nossa educação. Ok, sai professor, reduz aí contato humano, vamos colocar tecnologia nas mesas, touch, vamos colocar as lousas e aí, de repente, os dados mostraram queda no processo de aprendizagem e involução humana de uma geração em que o coeficiente de inteligência reduziu a menor número do que a geração de seus pais. Nossa, pera. E aí, o que é que acontece? Volta-se, então, professor, volta a escrita, a lápis, volta a escrita manual, a lousa. Vamos aqui, então. Nós temos escolas lindas aqui em Fortaleza com um projeto de árvores
no meio da sua, né, das suas salas, um contato com a natureza realmente. Então a gente está vendo que o processo da humanização é fundamental. E não simplesmente uma tecnologia que vai gerar um fenômeno que a gente chama de infoxicação, que vem a ser aquele conceito, né, que foi discutido, o cérebro apodrecido. Bora lá, a gente fica intolerante à informação que está o tempo inteiro sendo dita. E aí aprender se torna algo que não é possível acontecer. Na vida adulta, imagine na infância e adolescência. O nosso cérebro não está, dos meninos, né, preparados para aprender. Ele está habilitado para receber informação. Eles recebem informações Sim, a todo é muita momento. informação, Mas isso né? não é aprendizado. Sim, Porque o aprendizado, ele tem que ter obrigatoriamente a prática, a Ele não é vivência. passivo, ele é ativo, Sim. né? Assim, Exatamente. é uma Exato. construção. A experiência é fundamental. Mas, então, foi importante Muito importante. essa lei. Só que a gente está vendo aqui, pelo menos em algumas cidades que eu tenho visitado algumas escolas, algumas escolas têm ainda cedido o uso do celular durante o intervalo, né? E aí o contato entre os adolescentes ainda é muito reduzido. Sim. Né? Escolas que fizeram o posicionamento da aplicação da lei, Mais firme. eles reclamam, mas um mesinho depois já estão agradecendo, porque retoma a interação. Tem uma pergunta importante que você fez sobre como é que a gente vai orientar famílias. Deixa eu né? só falar uma coisinha da escola, Fale. dessa coisa do celular, né? Aham. Assim, muitas escolas, né, estão em sala de aula, se a criança ou o adolescente for pego com o celular, ele vai para a coordenação, tem alguma punição. Eles sabem que no banheiro não é fiscalizado e no intervalo não é porque agora eles pagam com Pix, cantina e tal, né? Só que não é a escola que não está conseguindo colocar, as famílias estão confrontando as escolas porque o filho não pode ir sem celular. Como é que ele vai, pai, falar com o filho? Aí eu disse, vale, na minha época, ligavam para a coordenação e iam me chamar, né? Não, meu filho volta de Uber, ele precisa do celular, né? Ok, vamos pensar em outra saída. Não, porque ele paga com Pix. Será que não existia um cartão? Então, assim, muitas escolas, eu vejo que aqui em Fortaleza, pelos pacientes que eu atendo, Tem uma que resistência. burlam total. As famílias resistem muito e os adolescentes burlam. Então, assim, é uma lei, mas ainda não está sendo cumprida 100% como deveria ser. Não está. E aí, assim, a gente vê que outras coisas se contaminam diante disso. Existe uma lei que a família está discutindo. A gente falou da família, do contexto familiar dos pais, mas, e tem a lei, aí é uma coisa, né, que diz respeito a quem está no poder, enfim, os governantes e tal. Mas tem o fator escola, né? A gente está falando aqui da escola. Como é que a escola... E a gente começou a nossa conversa sobre a adultização, né? A gente está percorrendo aqui algumas vias paralelas. Mas como é que a escola... Qual o papel da escola nesse contexto que a gente está falando de adultização, de uso de telas, né? Dos impactos na infância e na adolescência? Como é que a escola se posiciona ou deve se posicionar? É complicado. Se a gente está falando aqui, a gente precisa pegar nichos diferentes, né? Sim. Se a gente está falando aqui de escolas particulares, né? A gente está falando de uma pessoa que oferece um serviço. E o serviço é de acordo com a demanda. Então, assim, ele é meio condicionado para os clientes. Os clientes que são é quem... Exatamente. Os estudantes, né? os pais. Se a gente fala de uma escola pública, a gente tem até um poder de ação maior. De fato, nas escolas públicas, isso está sendo cumprido de forma muito legal. Né? A coisa do não ter celular. Certo. E aí, assim, a gente está tendo aqui, principalmente ultimamente, com os ensinos médio de dia inteiro, aquele integral que os meninos têm. Está sendo maravilhoso. Tempo integral. Nós tivemos, Na né? rede Na rede pública. Exato. Daqui do Ceará. Escolas que estão aí, assim, fazendo trabalhos magníficos. Eu conheço adolescentes de escolas particulares que estão indo para a rede pública porque o ensino médio da rede pública está muito legal. Onde lá, de fato, os meninos têm uma atenção integral e estão fazendo atividades não só de apreensão cognitiva, mas eles estão fazendo atividades práticas ali de marcenaria, elétrica, atividades que trabalham a autonomia em outros âmbitos da vida. Então, tá muito legal, né? Na rede pública é mais fácil você
colocar, porque, né, a gente não depende do mercado, do consumidor para... Sim. Já na rede privada, as escolas elas ficam realmente mais amarradas a isso, né? Então, é bem delicado essa Eu questão. acompanho algumas escolas aqui de Fortaleza, né? E do interior também. E eu tenho percebido uma gradatividade imensa. Então, tem escola que diz assim: eu tive familiares que me pediram, né, para aplicar a lei e uma intervenção mais direta. E aí eu tenho também escolas que disseram o seguinte: a coordenação diz, a partir de agora, a gente entendeu a gravidade e a gente gostaria, inclusive, que se produzisse material, como se fosse uma disciplina específica, uma matéria de cidadania digital. Vamos, então, colocar Massa. isso dentro do nosso currículo, né? Então, eu tenho acompanhado algumas escolas na produção de criação de livros até, Juliana, para ser utilizado numa agenda anual. Toda semana a gente vai discutir cidadania digital, como a matemática, como o português, coisa que o Japão e a China já fazem, né? Para as crianças e Para as adolescentes. crianças e adolescentes. Estudantes. Isso. Então, tem escolas que estão com essa abertura de reconhecimento, outras. Não, mas a gente tem uma proposta muito grande, somos escolas muito grandes, reconhecidas, enfim, que a gente não pode chegar para a família simplesmente e dizer não traga celular. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, tem um processo e tem como ser feito gradativamente de acordo com cada realidade. Né? Pública, privada, é possível sim acontecer. Fora da caixa. Fora da caixa, meu xodó, né? Tem algo, a gente conversou um pouquinho antes, você me falou de alguns programas, projetos Exatamente. offline, né? Sim. O Fora da Caixa, ele foi criado principalmente porque na nossa clínica, né, a gente via crianças super inteligentes, cheias de informação, mas com autoestima baixíssima, uma dificuldade de manejo das emoções e uma autonomia limitadíssima para a vida. Então, o Fora da Caixa, ele surgiu com o desejo de trazer experiências de crescimento. Promover ensinamentos, aprendizados que as famílias muitas vezes não têm tempo, como, por exemplo, segurança no shopping, né? Chega uma certa idade que os meninos querem ir para o shopping sozinho com os amigos. Mas, assim, ou a gente não deixa porque a gente tem medo, que acha que o nosso filho não vai dar conta, ou a gente só larga e o menino que se vire e não sabe o que acontece, né? A autonomia é um processo que precisa ser ensinado com uma certa proteção e depois você diz, vai. Então, a gente faz experiências de crescimento, onde a gente leva os meninos para o shopping, fecha com a segurança do shopping um circuito onde eles vão ver onde estão todos os pontos de segurança. Se acontecer alguma coisa, né? Tipo assim, você acha que está sendo seguido ou se sentiu abusado por algum pedófilo, você faz isso, você busca tal canto, você vai para tal canto. O banheiro, qual é o banheiro que eu utilizo? Se eu me perder de um pai e uma mãe, eu achar uma criança perdida, para onde eu vou? Então, eles precisam ter noção do todo para eles se sentirem mais seguros. E isso traz um aumento na autoestima, porque a autoestima ela está diretamente ligada, Ju, ao que eu consigo produzir, a minha autonomia. Então, quanto menos autonomia, menos autoestima. E aí, agora, o Fora da Caixa está lançando um projeto muito legal para as escolas, né? Para adolescentes, que chama Heróis em Ação. Em todos os países desenvolvidos, o curso de primeiros socorros é algo que já faz parte da grade dos meninos, né? Os nossos meninos aqui, se ouvirem uma sirene de incêndio, vai ficar todo mundo, é a hora do recreio, ninguém corre, vai morrer todo mundo queimado, porque eles não sabem nada sobre isso, né? De trabalhar de forma preventiva. Existem muitos estudos que mostram que implantar oficinas de primeiros socorros desde a adolescência, você diminui bullying em até 30%, aumenta o rendimento escolar, você tem menor índice daquelas brincadeiras perigosas, que é muito comum na adolescência, noção de automutilação, prevenção e socorro para os amigos, né, que tem essa questão da automutilação ou da tentativa de suicídio, porque quando eles estão maus, eles vão buscar os próprios amigos e muitos não sabem o que fazer. Como proceder, para quem ligar? Eu preciso ligar para um responsável? Como é que eu me coloco ali na frente para contribuir? Não ajudar. Eu tive esse insight quando eu recebi um adolescente que ficou arrasado. Assim, a vida dele ali parou. Ele parou um ano de escola e de viver quando o melhor amigo dele ligou para ele, ele não atendeu e ele acordou no outro dia que o amigo tinha se suicidado. Ele não conseguiu atender
a ligação do amigo. E ele se culpa até hoje. E aí eu disse, gente, esses meninos não estão nem preparados para isso. Uma situação dessa, para lidar e se atender, o que ia fazer, né? E aí veio o caso agora, assim, vive agora aparecendo caso de pessoas que estão engasgadas. A minha sogra faleceu num restaurante porque se engasgou com a carne e ninguém soube tirar, ovacionar. Ela faleceu há 4 anos atrás, entende? E aí eu disse assim, gente, que sociedade despreparada. Então, a gente montou esse curso, né, que é junto com tenentes do bombeiro e assistentes do SAMU, que é um curso de primeiros socorros para adolescentes, onde a gente vai ver desde engasgo, trauma, até tentativa de suicídio, queimadura, para que eles... Lá no teu espaço ou é nas escolas? Eu promovo no meu espaço, aberto ao público, mas agora esse projeto Heróis em Ação é dentro das escolas, onde a escola compra a ideia e as famílias compram junto, né, para que os filhos tenham essa vivência, façam esse curso. É incrível, é uma virada de chave para os adolescentes do eu não sirvo para nada para dizer eu quero ser um herói. Eu quero salvar alguém, eu gosto disso daqui. E é interessante porque traz a noção da empatia, do olhar para o outro. Ali é uma vida. E eu sou importante, porque eu posso salvar uma vida. Gente, é lindo. É incrível o depoimento dos meninos e a virada de chave, sabe? Então, existem recursos para a gente conseguir resgatar essa geração, conseguir resgatar essas famílias, né? Porque, assim, é uma geração de pais muito perdidos, de uma culpa gigante, eu não sei o que fazer, e a cada dia é uma enxurrada de coisas novas e perigosas. E novas informações, e novos casos, né? É paralisante. E não para aí, né, gente? A gente não desiste não, né, Juju? É para sempre essa pegada. Só para a gente ir encerrando, já estamos com 1 hora de papo, mas eu queria só retornar um pouquinho para a história inicial da adultização. A gente foi para o uso de telas e tal, mas que corre em paralelo, óbvio. A adultização não é novidade. Não mesmo. Né? A gente estava falando de referências anteriores, midiáticas, inclusive, ou na música, né? De décadas atrás aqui no Brasil, né? Onde já havia esse estímulo, né? Desse lugar, né? Trazendo crianças para esse lugar e adolescentes. Mas o que mudou? Se a gente for pensar nos anos 90, como a gente falou, né? A gente falou que algumas referências antes de gravar, né? A banheira do Gugu, Sim. ou a boquinha da garrafa, enfim. Sim. Coisas que a gente vivenciou ali nos anos 90. O que mudou agora? É a plataforma, que agora é a rede social? O que é de diferente? E como é que a gente identifica? Porque muitas vezes se normaliza algumas coisas, né? Por exemplo, os influenciadores, que são crianças, que a gente acha bonitinho, que ele, nossa, olha como ele se comporta, olha como ele fala isso, né? Que parece, entre aspas, algo inocente, né? Bonitinho, mas que ali já é uma forma de adultização e com consequências que vão para além, como a gente já citou aqui, né? De exploração e etc. Né? Então, o que difere daquela época para cá e quais são as consequências dessa adultização para crianças e adolescentes? Só para a gente fechar esse nosso papo. Vamos fazer assim, eu falo e a Ju fala também, porque eu acho que a resposta da Ju também, ela vai trazer uns dados assim, que vão complementar bastante, né? A gente comentou lá atrás essa questão, né? Antigamente, década de 90, se tinha uma adultização, principalmente voltada ao corpo, à sexualização, né? Só que, assim, a adultização não é só sexualização. Sexualização é uma das formas de adultizar, né? Cada vez mais nós estamos queimando etapas das crianças, né? Aquilo que a Ju falou maravilhosamente, né? A infância é um período curto e que a todo momento na nossa fase adulta a gente volta para a infância para lembrar e o quanto as vivências da infância são
embasadoras para quem nós vamos ser, aquilo que a gente vai, né, querer nos tornarmos. Então, a adultização, ela está desde crianças que são incentivadas a ser influenciadores, aquele agora que está na mó moda aí de dinheiro, que a gente coloca na bolsa de valores, como é que chama? Trade? Não, os meninos que ficam dizendo como é que a gente tem que ganhar Eles dinheiro. ficam como se fossem eles coach. Tipo coaches de investimento, investidores. Isso é uma adultização. O Felca foi brilhante quando ele trouxe esse título, né? Porque se ele tivesse colocado só abuso sexual, né, exploração sexual, não teria dado tanto, né? E não teria ampliado essa discussão, porque a adultização é muito mais do que sexualização. Quando eu deixo de... quando eu coloco para uma criança cedo o que é que ela quer ser quando crescer, a criança não precisa pensar nisso. A criança ela tem que viver, tem que experimentar. Quando eu coloco um monte de conteúdo em cima de uma criança, um monte de atividade para ela ter uma alta performance, eu não deixo ela ter espaço para a criatividade dela, para ela brincar. Isso é uma adultização. Né? Quando essa criança ela tem acesso a todos esses conteúdos. Ai, gente, eu lembrei de uma história. Uma paciente chegou de 6 anos de idade, né? Tia, eu tô com muito medo, por quê? Porque o povo que rebola tá vindo para matar a gente. O povo que rebola? Aí eu fiquei, gente, o povo que rebola, né? Aí aí a mãe, ela tá com esse negócio, aí o povo que rebola. Mas me explica, como é esse povo? Ele rebola como? Não, eu vi, o povo que rebola tá matando todo mundo e tal. Aí eu não entendi, ela não conseguiu me explicar, mas ela com muito medo, muito pânico. A mãe disse que ela não tava dormindo. E aí eu cheguei em casa, fui assistir o jornal. Quando eu escutei lá, não sei o que, e o Hezbollah. Aí eu, Hezbollah, o povo que rebola. Ela pegou essa informação, ela pegou o medo e a tensão da situação e ela só trouxe o medo. Mas ela não sabia nem significar o que era o povo que rebola. Entende? Então, essa criança ter acesso a informações que ela não tem o que fazer, antecipar a ansiedade e sofrimentos e realidades. Situações e questões que não dizem respeito a ela. Realidades do mundo que ela não pode fazer nada. Isso também é adultização. Vai lá, Ju. Exato, né? O trabalho... E os impactos, né, disso, assim, quais são os impactos para a vida? Né? Todos. Da adultização, Juliana, dessas telas todas que nós falamos, desses games todos que nós falamos. Como é que nós, como família, queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, se relacionem, tenham suas famílias, se na infância não estão tendo experiências sensoriais, emocionais, não sentem? Então, é como se a gente estivesse entendendo o processo de humanização de um modo muito tóxico, né? Antecipar um conteúdo da vida adulta na infância, a gente tem que olhar, inclusive, para as relações familiares. Nós, como mães e pais, como é que nós estamos criando nossas crianças, né? Que conteúdo está sendo ali antecipado. Não tem como a gente dar um carro para uma criança de 5 anos. Não vai dirigir, não vai conseguir. Pode até jogar no videogame, mas o freio do outro, né? O freio de si mesmo, entender o próprio corpo, precisa ser vivido. Né? E a tela não proporciona isso. A tela ela vai reduzir também. E a gente está falando de uma década, 10, 12 anos de idade, que precisam ser vividos. Criança precisa realmente ser criança, né? Na linguagem, nos afetos, no carinho. E aí a gente tem realidades de mães e pais que às vezes não querem que a criança abrace, beije. Né? Eu já acompanhei um caso que o pai dizia assim: 4 anos de idade ele tem que ir pegar a mamadeira dele e está pronta na geladeira. Ele tem que saber pegar. Por que a babá tem que entregar ou a mãe tem que colocar no colo para acalentar? Estou falando de uma criança de 4 anos que precisa de colo, né? Então, qual é o medo, então, de entender que o colo, que o afeto não vai roubar o futuro? Pelo contrário, é base para esse futuro, né? Para se importar com a relação humana, para se importar com os projetos de vida, para se importar com a própria sociedade de modo geral. A gente vive nesse mundo, a gente está construindo como ele. E aí a gente tem visto totalmente o contrário. Né? Crianças que não estão em desenvolvimento, crianças que com 13 e 17 anos, adolescentes, estão com voz, né? Ainda muito, muito
infantilizada, com conteúdo cognitivo totalmente empobrecido, vocabulário reduzido, pensamento simples e nenhum pensamento complexo, e de repente chegou a data de entrar na universidade. Opa, infelizmente a gente não vai lidar bem com esse processo. E aí entrou na vida adulta. A família diz, eu não consigo mais cuidar, né? Vou E ainda dar... estão bobos, são bobos. E aí, Muitos aquele aspectos. adolescente, ele está em sofrimento intenso. É por isso que a gente tem visto e acompanhado muito suicídio nesse período de vida, coisas que é um fenômeno altamente complexo, né? É a adultização das crianças e adolescentes e a infantilização, não sei se eu posso usar esse termo, Pode. dos adultos. Exato. Porque uma das Sim. modas que estão agora acontecendo é o uso de chupetas por adultos. Juliana, há 20 dias atrás eu coloquei na minha rede social assim, essa trend está num país, não vou dizer qual país, vamos ver quanto tempo vai demorar para chegar Aqui no no Brasil. Brasil. Aí uma prima minha disse assim, não, isso não vai chegar, não vai, no Brasil não vai acontecer. 3 dias depois, saiu uma reportagem dizendo que já tinham pessoas, aumentaram o número de chupetas vendendo em farmácia, etc. E tem adultos chupando chupeta por aí, né? Então a gente precisa entender, da boneca ao colorir na vida adulta, o que é que a gente está querendo, As bebê né? reborn. As bebê reborn. O bebê reborn também está dentro desse... Sim. E aí, quando a gente vê, assim, esse público é essa geração, né? Que já está vindo... Que já tá vindo desde, né, é a geração o quê? De 2000? Essa Pessoal com 20 geração e aí, poucos 2000, anos, né? os jovens adultos. Que Até agora, com- na verdade, a adolescência vai até os 24. Nós somos, né, jurássicos. Ah, É. Nós somos jurássicos, a última geração viva que teve infância sem tela, né? Que nasceu verdade. década de 80. Então, década de 90 já não é isso. Tinha TV, né? É. Tinha TV. Tinha uma Sem tela que era- tela tá bom, olha, Pois é, mais aberta, diferente. né? E aí isso é muito delicado. Por exemplo, a gente estava até conversando como é que a gente vai trazer algumas realidades sem expor nossos pacientes. Na verdade, a gente tem muito cuidado sobre essa ética. E aí, uma das situações que nos permite trazer esses estudos de caso clínico é porque não é só um caso. Infelizmente, a situação é muito delicada. Eu tenho adolescentes de 14, de 15, 16 anos que não têm autorização mais para sair do estado, né? Que não conseguem mais entrar nos Estados Unidos nem na Europa. E aí a linguagem é, muitas vezes, como é que eu vou fazer esse dia a dia, né? E a família, às vezes, nessa situação fica muito vulnerável, a sociedade, de modo geral, a escola. Mas o que é esse adolescente até 24 anos? Natasha, explique-se. Não, assim, a neurociência, ela está trazendo, né, que assim, o nosso cérebro, ele está em desenvolvimento até cerca de 24 anos. Certo. Então, isso significa que as nossas funções cognitivas pré-frontais, elas ainda não estão totalmente formadas. O córtex pré-frontal, ele é responsável por esse controle de impulso, né, organização da vida. Então, tecnicamente, em termos de desenvolvimento cerebral e cognitivo, a gente tem aí uma margem de 24 Ok. anos. Mas, se a gente for olhar para a sociedade, na verdade, a adolescência está se estendendo até os 30, porque os meninos não saem de casa mais hoje, né? Porque eles têm que sair com um bom carro, um apartamento, com a vida toda certa. Então, eles não viram adultos de vai. Eles ficam ali, né? Sendo nutridos pelos pais até quanto der. Isso daí vai dar outro podcast, Aham. viu? Vamos pôr uma mensagem final? Ou uma frase, alguma coisa que vocês queiram deixar para a gente finalizar aqui o podcast? Pode ser. Assim, o que eu vejo muito, assim, principalmente para as famílias, né, que estão assistindo, é assim, eu sei que está aterrorizante, né? Eu também sou mãe, gente, né? A gente se preocupa muito, mas assim, existem pessoas que estão estudando, se dedicando, né? E que não vão desistir. Nós não vamos desistir, né? Assim, a minha causa são as crianças e os adolescentes, né? Eu não vou desistir dessa geração. E dessa geração de pais, porque a gente precisa que os pais estejam bem, para os nossos meninos estarem bem também. A gente, no Instituto Hope, tanto que o nome é propositivo, né? Da esperança para a ação, né? Então, a gente pega esse conceito da não desistência e vamos agir, né? A gente não tem mais tempo para perder, a gente não tem mais como simplesmente só descansar, embora estejamos numa geração de muito cansaço, mas a gente tem que agir, né? Somos nós, adultos, que precisamos realmente montar essa aldeia e operacionalizar a transformação.
a família, a sociedade e o Ah, país, né? Exato. Exato. E as escolas, enquanto sociedade, Uhum. né? A escola. Empresas, né? É isso. Essas instituições, elas têm um poder gigante. Elas Sim. podem fazer a diferença na vida de milhões de famílias que são colaboradores, que Uhum. são consumidores, né? Então, eu acho que essa responsabilidade social, ela precisa também ser um start, ter um start. Maravilha. Exatamente. Natasha, Juliana, muito obrigada. Viu? Sucesso aí nos projetos e estudos de vocês. Viu? Tudo de maravilhoso. Obrigada. Obrigadíssima. Obrigada pelo convite. E essa pauta é extremamente necessária para a vida, para sempre. Que bom que estamos aqui. Sim. Maravilha, obrigada. Obrigada. No episódio de hoje, a gente recebeu as psicólogas Natasha Barrocas e Juliana Fernandes para debater o assunto adultização de crianças e adolescentes e o uso de telas. Peço que você deixe o seu like, engaje com o nosso conteúdo, faça o seu comentário, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.